estão, né? Pra gente, então... Recording is on. Me falem os nomes aí, gente. Vamos lá, quem está presente? Eu. Esse eu não me ajuda. Estênio. Theo. Gabriel Sanches. Yasmin. Estênio. Yasmin. Estênio. Estênio. Gabriel Sanches. Uhum. Gabriel. Fernanda. Uhum. Fernanda. Dani. Uhum. Dani. O que mais? Ó, Yasmin, Estênio, Gabriel Santos, Fernanda, Dani. Mais alguém, gente? Quem é que tá com o nome aí de Theo? É Theo mesmo? Tem alguém? Eu preciso? Sou eu, pô. Sou eu. Theo. Certo. Será que é mesmo? Sou. Beleza. Quer prova? Eu Quem mais duvido. aí, gente? Quem mais tá aí? Deixa eu ver aqui. Por aqui dá pra ver. Eu tenho um. Segura essa. Pronto. Aí, ó. Tá de cabeça pra baixo, né, meu velho? Mas Tá, é que o celular não sustenta, não. tá tranquilo. O fone é Tá embaixo. tranquilo. Beleza. Então tá. Eu tenho um Yasmin, Estênio, Gabriel Santos, Fernanda, Dani, Theo. Quem mais que eu não coloquei? Que falou assim, às vezes, ao mesmo tempo, e eu não... Tem mais alguém? Acho que tem, porque eu tenho aqui visualizado 8 com a minha pessoa, né? Então tem 7. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando um. Colocou Rodolfo, professor? Ah, Fernanda. não, eu coloquei. Dani. Era Rodolfo que tava faltando. Tem um R aqui, eu acho que é Rodolfo. Pois é, me parece que ele... É ele mesmo. Pronto. Agora sim, está completa aí a quantidade aqui que eu tenho no visor aqui. Então, beleza, começamos a gravar. Hoje eu vou, como eu usei aquele slide, né? Usei aquele slide que ele tem uma parte resumida. Hoje eu vou usar a página do livro para a gente acompanhar, que eu fiz algumas marcações. Né? Se de repente vocês tiverem alguma dificuldade, para a gente acompanhar. Bom, nós vimos toda... Arthur também. Oi? Arthur entrou agora. Arthur? Opa! Yes. Pronto. Pronto, agora sim. Beleza. Então, vamos lá. Partimos aqui, né? Nós acompanhamos lá no slide, que parte justamente daqui, da tragédia, né? Tragédia e existência em Nietzsche. Nietzsche é uma figura que vocês viram, assim, um pouco complicada, né? Ele faz algumas críticas aos valores, faz críticas à razão, mas isso, na verdade, ele está faz críticas aos pilares da filosofia, que é o pai da filosofia, que é Sócrates, né? Vai fazer uma crítica aos valores, nós vimos. Ele achava que a filosofia, que o pensamento do homem daquele período tinha que retornar, né? Aquela postura do homem lá da Grécia Antiga, que era aqueles que seguiam o lado, né, apolíneo e o lado dionisiaco, né? Que estava ligado à questão natural, né, de viver de maneira assim, que aproveitasse a vida, que vivenciasse as coisas de forma que estivesse ligada ao natural, né? Aí nós estamos vendo aqui a imagem tanto de Apolo, né, como a imagem de Dionísio. Cada um desses aí era deuses que representavam coisas dentro da cultura grega, né? Para cada um deles aí tinha uma representação, né? O Apolo era o deus da beleza, do sol e da luz,
né, que simbolizava a contenção, né, a razão. O Dionísio representava as paixões. Além de ser partes antagônicas. Isso mesmo. São indivíduos, né? É a parte antagônica. Na verdade, essa parte antagônica, quando ele... Veja que a gente precisa, muitas vezes, entender a mitologia, que a mitologia já traz essa visão que nós temos hoje de nós mesmos. Nós temos esses dois lados antagônicos, né? Nós temos isso em nós. Aqui era trazido de maneira simbólica, né, naquela época. Agora, só quem verdadeiramente estuda, às vezes, a mitologia e passa a entender esses aspectos psicológicos é que vai perceber que nós temos esses dois lados na gente. E para Nietzsche, ele acha que o indivíduo deveria voltar justamente a essa parte aqui. Ele diz que quando Sócrates apresenta a razão como um mecanismo do indivíduo seguir aquele contexto de razão, ele então estaria deixando de lado isso aqui, ó. Essa parte. Bom dia, consegui entrar agora, professor. Quem é? Gabriel Oliveira. Ah, seja bem-vindo, Lorde. Gabriel Oliveira. Bom, beleza. Sejam bem-vindos, viu? Então, eu estou só fazendo aqui, Gabriel, meio que um pouco assim da revisão, mostrando onde está no livro de vocês, dentro do material de vocês, aquilo que a gente viu no slide, né? Que o slide está de maneira resumida, é abrangente, fala de cada coisa, e aqui Nietzsche parte justamente desses dois princípios aqui, dessas duas ideias, para dizer, né, que essa genealogia, né, essa criação dessa moral no mundo ocidental, ela é uma criação que parte de Sócrates, que ele faz com que as pessoas percebam ali seus erros, seus equívocos, e busque trilhar um caminho, vamos dizer assim, que levasse o indivíduo a uma evolução, a um contexto que ele iria, muitas vezes, gozar dessa liberdade, dessa plenitude, mas no contexto metafísico, espiritual, né, podemos dizer assim, mais numa visão religiosa. É tanto que ele usa a visão, os valores que Sócrates traz, mas ele compara os mesmos valores também com os valores cristãos, né? Ele pega ali e diz que... Só que na visão dele, quando Sócrates faz isso, que mostra que o indivíduo deve trilhar o caminho, esse caminho mais apolíneo, né? Esse caminho mais de Apolo, esse caminho de Apolo, que é conduzir o indivíduo para o equilíbrio, para ele se expressar, conduzir o indivíduo mais para essa contenção, né? Essa observação, para usar a razão. Ele diz que a sociedade entra num declínio. Isso é a visão de Nietzsche. Bom dia. Quem é que tá chegando? Gustavo, aqui tem gente que tá muito ruim, velho. Tá certo. É verdade. Certo? Seja bem-vindo, Gustavo. A internet realmente deu umas caídas hoje. Até que agora tá até melhorzinho, viu? Não tá muito... Viu, Gustavo? Aí eu tô falando aqui, tô mostrando no livro para vocês. Vocês estão vendo na tela aí, gente? Porque a semana passada, deixa eu ver se foi no primeiro ano, eu tinha postado a tela aí, e aí depois passava só a minha fala e não aparecia a tela. Vocês precisam me dizer. Vocês estão vendo a tela do livro? Tá vendo, Fernanda? Vou apelar para Fernanda. Estamos vendo sim. Tô vendo. Ah, beleza. Estão vendo aí, né? Eu tô vendo também. Ah, ótimo. O que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou lembrando daquele slide que a gente viu, né? Que o slide está de maneira resumida, mas onde está cada coisa aí no livro de vocês, tá? De repente vocês querem marcar, querem anotar, se bem que você já deve ter visto isso também, né? Já devem ter acompanhado isso aí antes. Então, nós temos aqui, então, essa observação de Nietzsche, né? Que ele vai fazer a crítica dos valores e ele vai usar como crítica principal a razão fazendo referência a Apolo, né? Porque quando Sócrates traz isso para a sociedade, é como se ele provocasse uma mudança, e ele provoca mesmo uma mudança, né? Mesmo ele sendo condenado à morte, né?
foi condenado à morte e tal, mas depois a própria sociedade, ela entra, a sociedade ocidental entra nessa direção, eu diria assim, meio que fictícia, né? Porque na prática, eu não sei se o próprio Nietzsche percebe, mas a sociedade não se enquadra na conduta verdadeira de Sócrates e nem na conduta verdadeira de Jesus, né? Que o cristianismo tenta mostrar, né? Às vezes até de maneira, às vezes, que coloca ali muito o sentimento dos seus intérpretes e não a interpretação mais valorosa que realmente seria do cristianismo. Então, vamos parar para pensar o que era, então, que Sócrates projetava agora, para a gente contextualizar com o que Nietzsche está falando, para a gente entender se Nietzsche está certo ou se ele está errado, né? O que Sócrates traz de contribuição para a sociedade? Primeira coisa, ele traz uma ideia de igualdade, né? E eu acho que isso não é errado. A gente está tentando montar uma ideia de igualdade até hoje. E nós temos dificuldade. Justamente porque esses valores que Nietzsche acha importantes são eles que impedem a gente de ter uma sociedade, uma visão mais igual. Às vezes, e aí eu acho que eu falei na aula passada, às vezes a gente quer ter um mundo igual, mas a gente não quer fazer esforço nenhum para que ele aconteça. Às vezes, nem quem está precisando da igualdade também ajuda, né, que essa igualdade aconteça. Às vezes a pessoa luta e tal, mas luta de maneira equivocada, usando de agressividade, usando de preconceito, usando... Né? A gente tem visto aí, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo aqui muito prático, né? Pessoas que lutam muitas vezes, eu estou aqui lutando contra o fascismo, né? Que é o que a gente vê muito falar na internet. Mas olha a maneira que o cara está lutando contra o fascismo. O cara usando da violência, quebrando tudo, fazendo todo um tipo de coisa equivocada. Também, né? Não é uma luta pacífica, não é uma luta harmônica. A pessoa tá querendo coisas corretas, mas buscando de maneira errada, fazendo de maneira equivocada, né? Então, assim, a gente percebe que a sociedade talvez não esteja preparado ainda, né, para viver esses valores de maneira plena. A gente está a caminho, nós estamos caminhando, né? Por isso que as coisas não funcionam assim de uma hora para outra, né? E Nietzsche vai usar isso para dizer assim, olha, essa sociedade, ela falhou, ela não deu certo. Por quê? Ele queria as coisas para ontem, né? Ele queria as coisas para ontem. E uma coisa, quando tem que ser feita também dentro do processo de educação, que é uma ressalva que eu faço a vocês, que Nietzsche não fez. Ele não fez... Oi. Oi. Quem é? Acho que Pode falar. Tá travando? Oi, pode falar. Estão me ouvindo? foi sem querer, professor. Desculpa aí. Não, tranquilo. Tranquilo, beleza. Beleza. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, ó. Para você falar de melhorias em uma sociedade, você precisa também, por exemplo, se eu fosse um escritor, que eu vou escrever, por exemplo, um parâmetro para dizer que existe uma sociedade ideal, certo? Se eu tiver de escrever um texto, ou um livro, ou 2, ou 3, um dossiê, ou qualquer outro parâmetro, dizendo assim, olha, sabe como é que eu imagino a sociedade justa, correta? É assim, assim, assim. Essa sociedade precisa ter início, meio e fim, finalidade. Ora, se eu não colocar a educação nesse contexto, eu vou achar que que esse modelo nunca vai acontecer. Por quê? Porque é dentro da educação que a sociedade se transforma. Quando a sociedade consegue perceber seus próprios erros, mas ele estuda para mudar, ele faz uma reforma nas ações que ele está fazendo em sociedade, ele cria melhorias na vida da sociedade, tá certo? E isso, na verdade, tem que ser feito tanto com a educação, como no contexto político, né, de governo, de sociedade, de como a sociedade deve se portar. É aí onde, por exemplo, Nietzsche faz, de repente, essa crítica a Sócrates,
Mas ele não observa que Platão tem uma teoria que chama os indivíduos para a educação, para transformar através da educação. Porque toda vez que a gente conhece, a gente fica esclarecido. Toda vez que a gente conhece, a gente se torna um indivíduo que tem um alcance maior, a gente tem uma maturidade maior. Se você parar para pensar o que foi a sociedade desde o tempo antigo até os dias de hoje, apenas tirando a Idade Média ali do meio, que a Idade Média a gente aprendeu muito pouco, desenvolveu muito pouco, a não ser para o lado religioso, né? E mesmo assim ainda tivemos muitas guerras naquele período, você vai ver que a sociedade ela só vem avançando, mas ela vem avançando em passo de tartaruga, como a gente poderia dizer. Mesmo nos dias de hoje, nós temos aí uma condição muito grande de ter informação, mas só ter informação não é o bastante. É preciso que você transforme essa informação em esclarecimento, que é o que a gente chama de formação, né? A gente vai adquirir essa informação, transformar essa informação em formação, aí eu passo a ser conhecedor de alguma coisa. Porque enquanto eu tiver só informação, nada é feito, né? Eu posso usar muito bem a informação, mas posso usar muito mal, tá certo? Um médico, por exemplo, quando ele faz uma formação, é porque ele se imagina que ele adquiriu a formação para fazer aquelas ações que devem ser corretas, né? E aí, as críticas de Nietzsche, em alguns momentos, faz sentido, né? Quando ele diz assim, olha, que a gente não pode ficar lá apegado à ideia dos mortos, né? Senão a gente vai virar numa sociedade pueril, né? Observa aqui a imagem essa chargezinha que aparece aqui, ó, sobre ele, né? O que ele diz, né? Vivo, 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 morto, né? Morto, vivo, né? Morto, 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 morto. Ele tá querendo dizer que a sociedade ela tinha que lutar justamente para ser vivo, né? Se apegar às coisas dos vivos e não se apegar às coisas dos mortos, né? Agora, o problema todo é o seguinte, é que se o morto ele deixou um legado, infelizmente, nós temos que nos enquadrar. Infelizmente, nós ainda não alcançamos essa postura que o morto muitas vezes nos recomenda, aquele que morreu e às vezes morreu pelo seu ideal, né? É bom a gente lembrar que pessoas como Jesus morreu pelo ideal, Sócrates morreu pelo ideal, né? Assim, foram pessoas que foram executadas e muitos outros, né, que foram executadas no mundo. Talvez Nietzsche não era um indivíduo que chegaria a morrer pelo ideal que ele estava defendendo, mas ele foi um indivíduo que defendeu algumas ideias, né? E aí, quando a pessoa se torna um mártir, tá? Quando a pessoa se torna um mártir, que é assim, morreu por causa de uma ideia, ele fica maior do que qualquer outro homem na Terra, tá? A não ser que ele realmente não traga nada de importante, né? Deixar um legado, né? Ele deixou um legado. Porque muita gente acha assim, vamos eliminar esse cara aí, porque ele está fazendo isso, está falando isso, mas na verdade, quando a sociedade executa uma pessoa, porque ela está trazendo uma mensagem que a sociedade não entendeu, essa pessoa vai permanecer enquanto a sociedade não entender o que ele estava falando. Agora, se ele estiver falando de violência, de agressividade, se ele estiver provocando violência, com o tempo a própria sociedade deixa de lado. Só não deixa porque a história retrata tudo, né? Por exemplo, nós podemos lembrar de Napoleão, de Alexandre o Grande, podemos lembrar de Hitler, né? Mas sempre com um modelo, às vezes, negativo do que eles fizeram. Mas o indivíduo que traz uma mensagem que é para que a sociedade algum dia construa alguma coisa, esse indivíduo vai ficar marcado, né? E é óbvio, né? Você imagina o que Nietzsche está fazendo. Ele está fazendo uma crítica aos grandes pilares da sociedade, da moral. Agora, por outro lado, eu também entendo que Nietzsche está fazendo uma crítica, talvez não a essas pessoas, mas à sociedade. A sociedade que diz que está vivendo esses valores. Porque, no fundo, na prática,
se a gente está em conflito, se a gente não respeita o outro, se a gente desrespeita a si mesmo, desrespeita a sociedade, se tem gente explorando o outro, escravizando, manipulando, significa que a gente não entendeu nada do que foi dito, né? E aí a gente precisa realmente, às vezes, fazer um retorno a nós mesmos para perceber onde nós estamos errando, né? Ou só quer ignorar. Isso, ou só quer ignorar. Basicamente é isso, né? Basicamente é isso. E aí é bem isso que você está falando mesmo. Muitas vezes o indivíduo quer ignorar, porque para ele está mergulhado nesses prazeres que Nietzsche falou, né? Nessa busca desenfreada só por si mesmo, né? E não entender que a sociedade, ninguém vive só em sociedade. Se você botar uma pessoa reclusa, afastado da sociedade, ele vive? Vive. Só que ele vai estar totalmente desentoado, né? Fora do contexto em que vive a sociedade. Quando ele, em algum momento, entrar em contato com a sociedade, ele vai estar ultrapassado em muitas coisas, a não ser que ele tenha informação. Né? A não ser que ele tenha informação. Aí, se ele tiver informação o tempo todo... Então, olha só. A noção, né, de eterno retorno, é preciso que o pensamento de Nietzsche, né, pois ele diz que Deus está morto. Se a vida é que se afirma, né, a questão moral, possa por outro ponto, um ponto que só é enfrentado pelos fortes. Que ponto é esse, né? Que ponto é esse? Essa coisa da gente, muitas vezes, achar que essa moral aí, ela me controla, ela me domina. Mas, na verdade, viver em sociedade, a gente tem, sim, que viver controlado ali pela questão da ética, porque senão a gente não vive bem. Quebrar as regras provoca anarquismo. Quem é que quer viver num regime anárquico, né? Que não tem regras? Porque, assim, às vezes a gente não gosta das regras para a gente, mas para os outros a gente acha muito bom. Nós gostaríamos de chegar ali, na hora que a gente estiver passando no sinal de trânsito, né, que estiver andando de a pé, que os carros parem, que não aconteça nenhum acidente com você. Mas se você chegar ali, às vezes você chega tão impaciente que você não quer esperar. Então, se não houver as regras, não dá para viver em sociedade. Não dá para viver porque vira um caos. Se o indivíduo viver esse natural, sem regra, ele esbagaça tudo que está pela frente. Né? Com as regras, a gente já tem os conflitos, imagine sem as regras. Não é isso? Então a gente tem que pensar desse jeito. Talvez a teoria dele é até louvável, interessante, importante, né? Quando ele fala de que o homem deve se tornar esse super-homem. É verdade em alguns aspectos. Eu diria para vocês que muito mais no contexto de autonomia, né? De que qualquer um de vocês aí deve lutar não para ser um seguidor do professor José Ferreira, porque eu nem acho que eu tenho coisas para ninguém me seguir, mas se tornar um indivíduo independente, né? Uma super mulher e um super homem no sentido de consciência, no sentido de conhecimento, no sentido de construir seu próprio caminho, né? Eu tenho visto isso acontecer de pessoas que às vezes dependem muito dos outros para viver. Não estou falando financeiro, não, estou falando mentalmente. Tudo a pessoa tem que perguntar ao outro, porque ele, às vezes, não consegue se ver com essa potencialidade que o próprio Nietzsche diz. E nós temos essa potencialidade, né? Nós temos muito essa potencialidade, essa vontade e essa potência. Agora, a gente tem que ter cuidado, porque vivendo em sociedade, a minha vontade e a minha potência, ela tem limites. Né? Ela tem limites, porque senão eu provoco, né, a ideia de... Eu posso até provocar a ideia de um bem, mas eu também posso provocar a ideia do mal, né, que Nietzsche acha que esse super-homem estaria muito além do bem e do mal. Para ele estar muito além do bem e do mal, né, ele teria que cumprir, ter uma plenitude ali dos seus valores. Aí seria justamente viver os valores verdadeiros que tanto Sócrates como Jesus pregou. Aí você estaria acima, porque você compreenderia as dificuldades do outro e não passar por cima do outro.
Quando a gente quer passar por cima do outro, na verdade, a gente provoca mais o mal do que o bem. Pode até provocar um bem para você, que você está pensando que é, mas, na verdade, isso pode acabar te causando mais danos, mais problemas e danos ao outro, né? Eu posso pegar uma moto e querer dar uma de super-homem, sair por aí achando que eu sou indestrutível e sair voando, né, com essa moto em alta velocidade, passar no trânsito de São Félix, Santa Maria, e sem me importar se eu vou esbagaçar alguém, eu vou me esbagaçar. Eu posso fazer essa loucura. Para mim é um estado, de repente, de loucura. Mas eu preciso, por exemplo, posso até andar numa alta velocidade, mas sabendo o que é que eu estou fazendo, né? Não, ninguém está proibido, de repente, de andar com uma moto ou um carro numa velocidade ali que precisa. Mas vivendo em sociedade, você vai atropelar gente, carro, pessoas, qualquer coisa, até de repente bater o carro, né, e se autodestruir, destruir outros. Então isso pode acontecer, né? Então esse super-homem aí, ele não é para passar por cima dos outros, mas é aquele super-homem que ele supera a decadência, ele supera aquilo que aprisiona o indivíduo, né? Esse super-homem é aquele indivíduo que se sente forte, né? Não forte para esmagar, mas forte para prosseguir, né? Para tomar um rumo, vamos dizer assim, mais coerente. E aí tem uns pontos aqui interessantes, que eu até marquei uma parte, eu marquei com uma cor, outra não, que diz o seguinte, né? Se um dia, né, ele faz uma comparação, né? Se um dia, em uma noite, um demônio, né? Quando vocês ouvem a palavra demônio, não encare como o demônio que a gente entende hoje, né, no visão religiosa, tá? Ele pega aqui a palavra demônio na visão filosófica do passado, como se fosse um gênio, um ser que aparece, né? Como o próprio Sócrates dizia que tinha um, né, que aparecia, que falava com ele, que dizia, conduzia ele para o caminho correto, tá? É como se fosse, vamos dizer assim, vou traduzir para vocês, trazer mais para esse lado. É como se fosse um médium no dia de hoje, um médium, aquele que ouve mensagens, né, do mundo espiritual, que entidades aparecem para ele e fala, né, determinadas coisas. É como se fosse assim, tá? É só uma comparação. Que diz o seguinte, né? Esse demônio ele apareceria fortuitamente, né, de vez em quando, né, nem sempre, nem toda hora, em sua desolada solidão e dissesse: esta vida, né, como você está vivendo e já viveu, você terá de viver mais uma vez e por incontáveis vezes. E nada haverá de novo nela, mas cada dor e cada prazer, e cada suspiro e pensamento, né, tudo que é inevitável, grande e pequeno, em sua vida, terão de lhe suceder novamente. Então, iria acontecer todas as coisas, como se fosse um ciclo, né? Que os gregos, inclusive, acreditavam, né? Que a vida é cíclica. E você vai em determinado ponto e retorna para aquele mesmo ponto. É por isso que o termo anterior é chamado de retorno a si mesmo, tá? Veja que ele trabalha aqui totalmente em cima da filosofia grega, né? Agora, ele faz isso para fazer a crítica dele. Tá? Ele não é bobo. Então, ele vai dizer, né? Assim também, cadê? Onde é que ele... aqui. E terão de viver, né, sucessivamente, novamente, tudo na mesma consequência, né? E ordem. Assim também, essa aranha e esse luar entre as árvores, e também esse instante, e eu mesmo, né? Então, assim, todas as coisas que já tinha feito parte da vida dele, ou até o que ele estava vendo naquele momento, é como se fosse necessário passar por isso tudo de novo, né? A perene ampulheta do existir será sempre virada novamente, e você com ela, né? E você com ela, partícula, e você com ela, e partícula de poeira, né? Você não se prostraria
e rangeria os dentes e amaldiçoaria o demônio que assim falou, né? Então, assim, é como se assim, ele parasse para pensar, mas, poxa, eu vou passar por aquelas dores todas, se a minha vida foi toda de dor, vou ter que passar por tudo aquilo, eu amaldiçoaria, então, essa entidade, né? Dizendo, não, jamais eu quero passar por isso, tomara que nunca mais eu tenha que passar por um processo de dor e dificuldade. O que você já experimentou um instante, né, imenso, no qual lhe responderia, você é um Deus e jamais ouvi coisa tão divina. Então, assim, tem alguns aspectos que ele vai mostrando para a gente, que esse retorno a si mesmo, ele poderia trazer uma observação, mas também poderia trazer algumas dores, né? Porque quando você retorna às dificuldades, você passa pelas mesmas dores. Veja bem, aqui, ele não está aqui fazendo uma propagação da paligênese, né, dos gregos, mas ele se baseia um pouco nessa teoria para dizer, né, que basicamente foi isso que Platão falou, e Sócrates, né, que muitas vezes a gente tinha que passar pelas mesmas dificuldades para a gente se aprimorar, se reeducar. É aí onde eu digo que está faltando educação, né, uma teoria da educação dentro da visão de Nietzsche, né? Essa teoria da educação faria com que o indivíduo, mesmo que ele voltasse a si mesmo, ele percebesse os erros e não percebesse só a dor, né? Porque se eu percebo o erro, eu tenho que buscar primeiro a causa, né? A causa, para que os efeitos não sejam efeitos que vá continuar me causando dor, né? O que Platão e Sócrates traz é o processo de causa e efeito. E isso Nietzsche não gosta muito, né? Ele não gosta muito, ele gostaria que as pessoas vivessem sem compromisso. Tipo assim, eu vou viver tudo que eu posso viver, gozar da vida, né? A ideia do eterno retorno, ele não acha assim, interessante só para correção. Ele acha interessante para prosseguir vivendo os prazeres, né? Vivendo os prazeres da vida, tá certo? Até aí tudo bem, gente? Ou tá confuso? Não, tá bem explicadinho. Tomara que assim seja, né? Então, beleza. Então, observe, né? Nós vimos essa parte lá, agora eu linkei alguns pontos assim para a gente estar observando mais detalhadamente, né? E você vê que a própria ideia dele é muito parecida com o que a gente estudou, que foi Schopenhauer, né? Schopenhauer fala da questão da vontade, só que ele amplia muito, que ele faz uma crítica, inclusive, aos pilares, né, da sociedade. Ele faz uma crítica à razão, ele faz uma crítica a Sócrates, ao cristianismo, né? Então, feitas essas considerações, né, pode-se levar a crer que o aniquilamento seria o fim, mas não é assim, né, que diz Nietzsche. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que o indivíduo, então, retorna, né, que é o que a gente viu aqui, ele retorna para passar pelas mesmas situações. E aí, quando ele cita aqui a palavra ampulheta, ele está dizendo justamente desse novo retorno, né? Dessa nova situação que o indivíduo passa. Tá certo? Que o indivíduo passa aí nesse processo. Aqui nós temos uma pequena comparação, né? Se você fosse condenado a viver toda a sua vida, infinitas vezes, eternamente, como se sentiria? Aqui dá pra gente refletir sobre isso, viu? Eu pensando, vocês gostariam de viver para sempre? É a pergunta para vocês. O que vocês acham? Eu gostaria. Eu gostaria também. Beleza. É claro. Uhum. Se todo mundo... Eu não gostaria, não. Hã? Eu não gostaria, Como é? não, porque, saca, se você vive pra sempre, isso uma hora ou outra, Eu- você já vê tudo que tem pra ver.
Aí, tipo, Hum. e pensa, se só você vive pra sempre, você vai ver todo mundo que você gosta morrer e ficar sozinho. E é um ciclo infinito, porque você vai ver pra sempre. É, cara, e isso fica muito claro. Sabe em que filme? Sabe em que filme fica claro? Aquele A Espera de um Milagre. Depende. Caralho, hein, Theo? Filósofo A você, cara. Espera de Meu um Deus. Milagre, cara. Isso, assim, eu tô dizendo aí, levando em consideração, Ah, esse filme é muito se triste, fosse velho. só você, né? Se fosse só a gente, se fosse um de nós que pudesse viver para sempre, seria agonizante e traumático. Por quê? Porque até seu filho ia passar por você. Você tá entendendo? Agora, se esse processo ele acontece, né? Ele não acontece assim, de uma única pessoa viver para sempre, aí é outra coisa. É outra coisa. Porque assim, a vida perderia o sentido se só você vivesse para sempre. Porque é como ele falou aí, você estaria enterrando aquelas pessoas amadas, né? E você continuaria. E você, sabe? Por mais que você não acredite. Peraí, eu tenho dúvida. Pode falar. Mas eu ia ficar velho. Envelhecendo ou sem envelhecer? Tipo assim, eu ficava com 200 mesmo anos que aqui, fosse tudo secão lá em cima da cama. Sim, mesmo que fosse um envelhecimento, você teria vigor para permanecer, né? Porque assim, o problema do mundo é que assim, tudo que tem no mundo desgasta. Tudo, 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 tudo. Por mais que você. Não sei se vocês já viram esse filme que eu falei, A Espera de um Milagre. E também tem outro, né? Outro filme que é um filme até de aventura. Lá eu vou recomendar para vocês, mas se vocês não quiserem assistir, não assista. Chamado Highlander. Era uma série, né? Um cara que é imortal. Conheço. É uma aventura, né? Um herói. Sério? Era filme, né? É bem interessante, bem interessante. Mas, assim, ali fica muito claro, né? Assim, das coisas que acontecem, né? Claro, em um filme é muito bom, mas na vida real a gente passaria por muitas dores, mesmo não morrendo. As dores morais, as dores mentais, né? As dores psicológicas, né? Porque, assim, existe uma linha de sofrimento para o indivíduo que vê seus entes queridos partir, né? Será que ele teria psicológico para ver tanta gente querida partir, né? Você imagina, essa semana aqui em São Félix, nós tivemos a perda de um jovem, né? O rapaz, inclusive, foi meu aluno, acompanhei desde o primeiro ano, e conheço a família desde... Então, a própria lógica seria os pais partirem antes, né? Para a gente não ter esses traumas, assim, né? De um pai, de uma mãe perder um filho. Mas a vida, nesse sentido, ela não é linear, porque depende muito da gente. Então, assim, é muito doído para os pais, e aí já ouvi até conversa de dizer assim, né? Que o pai falou, poxa, eu devia ter dito que amava mais ele, né? Então, assim, fica esses sentimentos, né? Que às vezes a gente não dá valor naquele momento, porque está ali perto, mas quando parte, tem esses sentimentos mais profundos, né? Essas coisas tá lá mais profundamente. Então, eu diria que talvez essa valorização da vida de Nietzsche seria justamente valorizar até tudo que está ao nosso redor. Ele não direciona muito para isso, não, mas a gente pode usar isso a nosso favor, né? Se tornar esse super-homem no sentido de se fortalecer para entender a vida, né? E não massacrar o outro. Mas eu também, nesse filme que eu assisti, eu percebi como seria muito ruim a gente ficar vendo todos aqueles partindo, né? E só a gente ali, como se fosse uma peça de museu, um indivíduo empalhado, né? Que na verdade já era para ter morrido e tal. Então, assim, eu acho que a gente sabe muito pouco da vida, por isso que a gente passa essas dificuldades. E quanto mais a gente estuda, mais a gente debate, mais a gente discute, mais a gente vai compreendendo um pouco sobre a vida. Vai tendo outros pontos de vista importantes que nos acrescenta, que nos fortalece, né? Assim, não de deixar de ter um sentimento, ao contrário, a gente tem um sentimento, mas sabendo que um sentimento, ele né, acontece mesmo essas coisas. Eu mesmo fiquei muito sentido, ele era muito jovem, né? Era um cara que já tinha constituído família, muito novo, e estava ali batalhando e tal, morreu no trabalho, trabalhando.
né? Por algum momento, deve ter feito alguma escolha, às vezes equivocada, no sentido de, né, andar sobre um veículo e estar, de repente, até querendo cumprir suas metas, né? Então, assim, é uma situação que deixa a gente um pouco entristecido, porque eu conheci, assim, de perto, né? E por volta de 3 anos, ele como meu aluno, mas é isso, e aí, né, a lógica já seria o contrário, né? Os pais partirem antes, não por acidente também, mas natural, né? Então é isso. Eu, nesse caso, nessa situação, não gostaria de viver para sempre. Eu gostaria de ter uma consciência de que a vida, e eu luto para ter essa consciência sempre, de que a vida permanece sempre. Aí já é uma questão muito individualista, muito individual, né? E a gente deveria ter essa consciência de que nós, vamos dizer, a nossa essência, ela sim, deveria viver para sempre, né? Nesse sentido, né? Na nossa consciência. Mas é interessante o que ele coloca aqui, né? Já imaginou se a gente, né? Se você aceitasse a vida e não buscasse no além um sentido, você a viveria. Aí ele faz essa ressalva, né? De que se a gente não ficar olhando lá para, será que, como é que vai ser minha vida no mundo espiritual, depois da morte e tal, ele acha que viveria melhor, né? Viveria melhor e viveria mais tranquilo. Se você não tivesse vivido automaticamente, poderia considerar isso uma maldição, né? Ele faz essa pergunta, né? Se você não tivesse vivido automaticamente, poderia considerar isso uma maldição, né? O que propõe Nietzsche? Viva intensamente, aceite os desafios trágicos da existência, transforme-se em um herói. Professor, Oi. só um minutinho, é que já deu hora da aula, aí Beleza, cara. bater aquele almoço ali. Beleza, valeu. Tranquilo? Vamos lá. Vai lá almoçar. De boa. Eu também tenho que ir ali. Um abraço a todos. Foi bom que a gente Valeu, discutiu um pouco professor. aqui, viu? Vai pensando nessas ideias aí. Um abraço, gente. Tudo de bom. Abraço, valeu. Valeu. Valeu, Tchau. até mais. Até mais, professor. Ó, quem quiser dar uma olhada mais ainda, eu vou postar lá na plataforma, viu? A nossa aula online. Beleza, valeu. Até Tudo de bom. mais. Ah.